E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Didática Tech. Vamos então dar sequência aí na nossa última aula. A gente parou na criação do nosso modelo, né? A gente realizou a criação do modelo e ficamos aí para agora realizar as previsões, certo? Caso tu tenha chegado nesse vídeo por acaso, aqui, né, ele faz parte do nosso curso de R para Machine Learning e nessa aula específica a gente começou então a aplicar um modelo de Machine Learning, né, em cima do nosso dataset que a gente veio trabalhando ele aí, né, durante várias aulas, transformando esse dataset de maneira que a gente pudesse executar um algoritmo de machine learning em cima dele. Então a gente fez a nossa separação dos dados aí entre treino e teste e realizamos a criação do modelo, um modelo de árvore de decisão, tá, utilizando a função rpart. E agora vamos realizar então as previsões, certo? Para realizar as previsões, a gente vai utilizar a função predict, ok? A gente simplesmente passa o modelo que a gente acabou de criar, tá? Esse modelo aqui, que já está criado. A gente passa o modelo e diz qual é o dataset que a gente vai jogar dentro desse modelo para gerar as nossas previsões. No caso, o nosso dataset é o dataframe teste que a gente criou, né? Com base no nosso dataframe original, lá 30% desse nosso dataframe. A gente vai fazer isso e salvar os resultados, salvar as previsões, numa nova coluna que a gente está criando no dataset teste, chamada previsão, certo? Vamos executar aqui e já vamos ver o que a gente acabou de fazer. Então aqui é o nosso dataset de teste, tá? E agora ele passa a ter então uma coluna aí com o nome previsão, com o valor previsto para cada linha, para cada observação que a gente tem. Então aqui a gente pode comparar, né, o preço com a previsão que a gente teve para esse carro, certo? Claro que aqui não é uma forma agradável da gente analisar, né? São muitos dados, mais de 5.000. Não tem como a gente ir indo aqui, né, um por um para verificar como que a gente se saiu. Então a gente precisa analisar isso de uma forma mais geral, né? A gente precisa fazer uma análise mais genérica aí sobre esses nossos resultados para conseguir concluir então se ele foi bom ou não. Aqui a gente vai dar uma ideia, tá, de análise, uma ideia que a gente entende que é bem didática, bem simples de entender, mas claro, existem outras. O que a gente vai fazer aqui, ó? Do valor previsto que a gente teve pelo preço. A gente vai simplesmente dividir um pelo outro e vamos arredondar isso. Vamos usar a função round aqui para arredondar com duas casas decimais, certo? Vamos fazer isso aqui. Vamos voltar aqui, ó, e agora a gente tem o resultado dessa divisão. O que isso significa, né? Nesse caso aqui, ó, nesse primeiro caso, 0,77, ou seja, se eu tivesse 100%, quer dizer que eu acertaria o preço, né? Eu acertei 77%, ou seja, o meu erro foi de 23% nesse caso, tá? O valor era 22 e eu disse que ele foi 17, eu errei em 23%. Aqui eu errei em 6%. Eu falei que o valor foi 6% além, né? Eu errei 6%, foi 6% além do que deveria. Aqui foi 6% a menos. E assim por diante, tá? Então, o que a gente precisa fazer para melhorar esse dado aqui, para ele ficar mais objetivo aí para nós? A gente pode diminuir um desse valor aqui, né? Se a gente diminuir um, 0,77 menos um vai ficar 23%, 1,06 menos um vai ficar 6%, 0,94 menos um vai ficar 6% também, 1,09 menos um vai ficar 9% e assim por diante. Então vai ficar mais fácil da gente analisar, né? Então o que a gente faz? Simplesmente pega o teste P, a coluna que a gente acabou de criar, e diminui um dela. E salva isso nela própria. Vamos executar aqui, a gente volta aqui e agora está aqui, ó, já 23, 6, 6, 9, 33, 36, 48, aqui um erro bem grande, né? E assim por diante, tá? Aqui, ó, 1,34, ou seja, 134% aqui, né? A gente errou de maneira bem significativa aqui, né, o valor, nesse caso específico. Então, feito isso, você pode ter verificado aqui, né, que ainda existe o sinal. E esse sinal não tem significado para nós aqui, né? Foi 33% o nosso erro. Menos ou mais nesse caso aqui, nesse caso específico, não está importando. A gente não está se importando se a gente errou para cima ou para baixo, se a gente disse que o valor é maior ou menor do que ele de fato era. Nesse caso em específico, isso não importa para nós. Então a gente pode ignorar esse sinal. Para isso a gente usa a função ABS aqui para trazer o módulo, né, para trazer o valor sem o sinal aí para nós, certo? Vou executar aqui e agora a gente vai ter, né, o valor aqui então absoluto aí do nosso erro, certo? O percentual que a gente teve em cada linha. Agora já fica bem mais fácil a gente analisar, né? A gente pode simplesmente utilizar a função summary aqui
no nosso teste P e analisar o resultado, né? Ver um resumo aí dos nossos dados. Então, a gente salvou isso na variável R1 e a gente pode analisar agora que a gente teve um caso que a gente acertou, pelo menos um, né? Que é o nosso valor mínimo, a gente não sabe quantos teve nesse caso, mas pelo menos um a gente acertou, não teve erro nenhum, 0% de erro. Primeiro quartil, o erro foi de até 5% aqui, né? Ou seja, em 25% dos meus dados eu errei até 5%, né? Muitos deles eu posso ter errado 4, 3, então um resultado bem interessante, né? A minha média foi de 15,7 e o terceiro quartil aí, né, 75% dos meus dados estão em até 18% de erro. E tem um caso aqui, né, que a gente errou 10,7 vezes aí, dá mais de 1000% aqui nesse caso, né? Um erro absurdo, muito grande e que a gente teria que com certeza parar para analisar, né? Se fosse lá no nosso curso de Machine Learning, com R a gente pararia para analisar esse caso aqui, olharia ele especificamente para ver o que aconteceu nesse caso, por que esse erro tão grande aí, né? Porque é realmente algo bem discrepante que aconteceu. Mas aqui, né, a gente está analisando o nosso dataset como um todo, né? E pode ser por algum motivo que a gente não queira analisar tudo. A gente está mais preocupado com alguns dados em específico, alguma faixa de preço nesse nosso caso, né? Por algum motivo aí, né, a gente está mais preocupado com os carros que valem 20 mil, que valem 30 mil reais. E não tão preocupado com os carros de 500 mil, com os carros de 100 mil. Então, se a gente errar bastante nos carros de 100 mil, para nós não tem problema. A gente quer acertar mais mesmo, menos de 30. Enfim, é uma hipótese. Então, vamos dar uma olhada na nossa distribuição que a gente tem no nosso dataframe original lá, tá? Antes de separar em treino e teste, nos preços, tá? A gente tem aqui que a média é 64 mil, 75% dos valores estão até 65 mil e assim por diante, tá? Vamos utilizar aqui a função quantile aqui, tá? Para verificar qual o valor que a gente tem em até 90% dos nossos dados, tá? O que a gente fez aqui? A gente passou a nossa variável preço do nosso dataframe, e quer saber no valor 0,9, ou seja, no valor 90%, qual o valor que eu tenho. O valor é 135 mil, aqui ele, tá? Isso significa que 90% dos meus dados são até 135 mil e apenas 10%, né, estão acima de 135 mil. A função aqui ela organiza os dados em ordem numérica, tá? Do maior para o menor, ou do menor para o maior, né? E nos traz o retorno, então, do valor que está na faixa que a gente indica. Se a gente passasse aqui 0,5, né, a gente teria aqui o valor 32.201, que é a nossa mediana, né, que é o mesmo valor que a gente teve aqui em cima utilizando a função summary, certo? Então, com isso, a gente sabe que 90% dos nossos dados, então, estão abaixo de 135 mil. E a gente vai utilizar esse valor, então, como parâmetro aqui para o nosso histograma que a gente quer visualizar, tá? A função hist, ela traz um histograma para nós, tá? A gente passa os valores que a gente quer aqui e alguns parâmetros aqui, tá? Quando a gente abrir aí o histograma, eu explico para vocês melhor aqui sobre o breaks e o label. É bem simples, mas só abrindo ele vai ficar mais fácil para exemplificar para vocês. Então, o que a gente está passando de valores para o nosso histograma para apresentar? O nosso data frame, a variável preço, ou seja, os preços, mas com um critério. Qual é esse critério? A gente está filtrando, né? A gente quer só quando o preço for menor, aqui ó, a gente está utilizando o sinal de menor, quando o preço for menor que essa função aqui, que é a quantile preço 90%, que é 135 mil, ou seja, valores abaixo de 135 mil são os valores que a gente vai trazer nesse histograma. Vamos executar aqui, ó. Vamos visualizar ele aqui. Então aqui está o histograma, tá? Esse histograma é o mesmo que a gente visualizou, né, na nossa aula inicial lá, porque é o mesmo data frame, né? Então é essa mesma análise que a gente fez lá. Aqui, ó, com relação ao breaks ali, né, ele determina a quantidade de bins que a gente vai ter aqui no nosso histograma, né? Então, se a gente botar um valor maior lá e aumentando aquele valor que está em 10, a gente vai ter cada vez mais bins aqui, né? E menor a mesma coisa. Com 10 a gente achou que ficou uma visualização interessante aqui, né? A gente tem aqui de 0 a 10 mil, de 10 mil a 20, 20 a 30 e assim por diante, conseguindo analisar até lá nos 140, né? 135 que a gente filtrou, 135 mil. E o labels
igual a T significa que a gente tem esse valor aqui, ó, 384, 554, a quantidade de valores que a gente tem em cada um dos bins está indicada aqui. Se a gente botar F lá, vai ficar falso e a gente não vai ter esse valor aparecendo, certo? Então aqui, né, a gente pode ver como que estão distribuídos os preços no nosso data frame. A gente vê que tem um valor considerável aqui, né, de 0 a 10 mil, cerca de 20% aí do nosso data frame, né? Mas o valor mais significativo realmente está entre 10 e 20 mil e entre 20 e 30 mil também, tá? E até 40 aqui, né? A gente tem ainda a terceira posição aqui, né? O valor que mais aparece, o segundo e o terceiro, todos nessa faixa aqui. E assim por diante, tá? Vai descendo então, né? A gente vai diminuindo a quantidade de carros com um determinado valor conforme esse preço vai aumentando. E aqui, né, até 70, 80 mil, a gente pode ver que está concentrada aí uma grande parte dos valores dos carros, né? Vocês lembram que a média está aqui em torno de 64, 65 mil, né? Por aqui é a média. Então, realmente, aqui a gente tem uma distribuição bem considerável. Então, supondo, né, que no nosso caso aí a gente está preocupado mais com esses carros aqui, né, que valem aí entre 10 mil e 70 mil, essa faixa de valor aqui que é a que nos importa mesmo, vamos ver aí como que o algoritmo, as previsões se saíram nesse caso em específico, tá? A gente vai simplesmente usar a função summary de novo, mas agora passando aí um critério, né? A gente quer ver o resultado do nosso teste P aí, né? Da variável P que a gente criou, são os erros que a gente tem, mas com uma condição. A gente quer ver isso só quando o valor do carro, o preço dele for maior que 10 mil e menor que 70. Ou seja, ele tem que estar nessa faixa de valor, o preço do carro, entre 10 mil e 70 mil. E eu quero ver como eu me saí nesses casos em específico. Então, a gente vai executar a função aqui. Vamos ver aqui, aqui. Aqui a gente chamou o resultado que a gente teve, né? Então, inicialmente a gente teve o valor de 15,76 de média e aqui diminuiu o nosso erro. Quando a gente analisou dessa forma, filtrando os valores, a gente errou menos, 14,33. E 75% dos dados, aqui o terceiro quartil, né, a gente também teve um valor menor de erro, que é 17%, o que é bom, né? Então, isso é interessante se a gente está focando por algum motivo nesses dados, né? Nessa faixa de valor, nosso algoritmo teve um desempenho melhor quando a gente analisou especificamente esses dados. Então, é algo interessante aí para a gente. Mas, né, se tu está acompanhando aí o curso desde o começo, tu deve ter percebido que quando a gente executou o nosso algoritmo, lá na primeira aula, a gente teve um resultado melhor que esse aqui. A gente teve lá em torno aí de 13% de média, de valor médio, e de 17% aqui no terceiro quartil. E quando a gente analisou filtrando os valores entre 10 e 70 mil, o resultado caiu ainda mais para cerca aí de menos de 12% aqui na média e menos de 15% no terceiro quartil. Ou seja, a gente teve resultados melhores, tá? E como isso? Por que a gente teve resultados diferentes? Não sei se tu percebeu, mas o nosso data frame, nosso dataset aqui, ainda não está exatamente igual àquele. Lá naquele dataset, a gente teve aí uma pequena diferença, tá? A gente não tinha lá naquele dataset a coluna carro. Vamos abrir aqui o nosso data frame original. Aqui está ele. A coluna carro, variável carro, a gente excluiu. Você pode estar pensando, mas a gente excluiu essa coluna e o resultado foi melhor. Então quer dizer que a gente teve menos dados, né? O nosso modelo aí, o nosso algoritmo, ele utilizou menos informações e conseguiu um resultado melhor, com menos variáveis. É para te ver, né, como o machine learning funciona. Lá no nosso curso de machine learning a gente vai conversar sobre isso, explicar certinho o que que acontece, por que que isso acontece, né? Mas é uma realidade, né? Então, às vezes a gente vai precisar sim diminuir a quantidade de informação que a gente está passando para conseguir um resultado melhor, que é o que a gente teve aqui nesse caso, né? Nesse caso em específico aqui, a coluna carro aqui estava mais atrapalhando do que ajudando, porque ela é muito detalhada aqui nesse caso, né? A gente tinha muitas opções diferentes, né? A gente tinha mais de 5 mil carros aqui aparecendo, sendo que o nosso valor total é 20 mil. Então é uma proporção muito grande aí, né? E isso acabava mais atrapalhando do que ajudando o nosso modelo de machine learning. Então o que que a gente vai fazer? Vai simplesmente deletar ela aqui. Vamos ver aqui, ó, não tem mais a coluna
carro agora no meu DataFrame, certo? Então, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez antes, tá? Vamos criar o nosso treino e teste agora sem a coluna carro e vamos criar o modelo novamente. O modelo está sendo gerado de novo, a gente vai gerar as previsões de novo, tá? Fazer a mesma coisa, verificar os nossos erros aqui, né? Criar os nossos erros e analisar esses erros. Vamos ver agora o resultado que a gente tem. Esse era o nosso erro anterior, né? Foi o erro que a gente teve antes com a coluna carro, 15,76%, e agora é sem a coluna carro, a gente baixou para 13,17%. Praticamente é a mesma coisa que a gente teve lá no na nossa primeira aula, né? Um resultado bem significativo, né? A gente pode verificar aqui que praticamente todos os valores, né? Inclusive nosso valor máximo aqui, ó, podem verificar que lembram que eu comentei que a gente teria que analisar especificamente, né, esse caso aqui, um erro aí de mais de 1000%, por mais que fosse apenas um, a gente tinha que analisar ele porque é um erro muito grande. E realmente, né, simplesmente tirando essa coluna no nosso modelo, esse erro já baixou para 370%. Claro que ainda é um erro muito alto, né? A gente ainda assim teria que analisar esse valor aqui para entender o que aconteceu nele, mas já é significativamente menor do que esse aqui. Então, para ver como realmente houve um desempenho melhor, né? Em todos os itens aqui, em todos os percentis aí, a gente teve uma melhora de desempenho, tá? Vamos agora fazer aquela mesma análise que a gente fez antes, né? Ver então só nos carros com valores entre 10 mil e 70 mil, como que a gente se sai, que é a nossa faixa de principal interesse aí, né? Antes a gente estava com esses resultados, né? Quando a gente tinha a coluna carro. E agora a gente tem esses daqui. Baixamos também significativamente aí, né? De 14% para 11%. Aqui baixou para 15%. 186% aqui. Aqui nos 25% a gente acabou tendo o mesmo resultado. Então, maiores acertos que a gente teve aqui, é o que tudo indica, não teve tanta mudança, mas em compensação aqui, né, no valor médio aí, nos 75% dos dados, a gente teve uma melhora significativa também nessa análise aqui mais específica, tá? E assim, pessoal, então a gente chega ao final aqui dessa nossa análise que a gente começou lá naquela primeira aula, mostrando para vocês, né, o caminho que a gente teve que fazer com esse dataset para que ele pudesse de fato gerar esses resultados aqui, né, que foram os que a gente teve lá no início. Vocês podem ver que foram vários passos que a gente tomou aí, né, e isso considerando que a gente tinha já no começo um dataset relativamente bem organizado aí, né. Com certeza, quando a gente começar a conversar mais aí sobre machine learning, utilizar mais data frames, vocês vão ver que os datasets são dos mais variáveis tipos. E muitas vezes, quando nós mesmos tivermos que gerar os nossos dados aí com fontes de dados diversas, quando a gente tiver que recolher os dados em locais diferentes, vocês vão ver que sim, a quantidade de trabalho aí pré-machine learning vai ser bem significativa, bem maior ainda, porque é isso que é a vida real, tá? Quando a gente trabalha numa realidade de machine learning mesmo, a gente não tem como ficar selecionando, né? Ah, só quero trabalhar com dados já preparados aí, né? Já pré-estruturados, enfim, já prontos para que eu possa executar um algoritmo. Não, eu tenho que pegar os dados como eles estão, trabalhar eles e eu sou responsável por tornar esses dados viáveis aí, né? Claro que a gente sabe que há casos que não vai ter o que se fazer, que a gente vai precisar recolher dados novamente, e assim por diante, porque tem casos que não tem salvação, né? Mas em boa parte dos casos, sim, a gente consegue trabalhar e transformar nosso dataset aí em algo que um algoritmo consiga entender e gerar algum resultado, por mais que às vezes não seja ainda o que a gente precisa, né? Mas alguma coisa a gente consegue fazer sim. Certo, pessoal?